Alô galera, Vascaínares aqui, Marcelo falando. Vou soltar um vídeo daqui a pouco, falando do jogo, especificamente, propriamente dito. E esse aqui eu separei, para o outro não ficar extenso, três situações, né? A questão de justiça no resultado da partida, Léo Jardim sendo expulso, e o Verratti em dia de Pedro Raul, né? Eu estava vendo pela TV Cazé, assim que acabou o jogo, Cazé, 99% das coisas que ele fala, eu estou do outro lado, e disse o seguinte, olha, resultado justo, placar justo, foi o que aconteceu aí. Não existe justiça em futebol. Nunca existiu justiça em futebol. Não me queiram empurrar isso aí goela dentro. Justiça no futebol, né? Tem time incompetente, tem time competente. Time competente para fazer gol e não levar, não é o caso do Vasco. Todo jogo o Vasco leva gol. E time incompetente para levar gol, como o Vasco sempre leva, né? Logo, não tem justiça no futebol. O Vasco foi incompetente. Mais uma vez, até os 35 minutos do primeiro tempo, jogou demais. Já no segundo tempo começou a recuar. Já no primeiro tempo começou a recuar, perdão, dos 35 até o final. E levou lá, bola no travessão, uma cabeçada. Uma outra bola de falta na trave também, mas foi no primeiro tempo ainda. O jogador do Inter cabeceando sozinho por duas vezes, né? Uma bateu na trave, a outra o Léo Jardim defendeu. Então, que justiça, né? O Vasco jogou bem uma parte do primeiro tempo, até os 35. Depois o Inter igualou e talvez tenha acabado muito melhor o primeiro tempo, e o segundo tempo só deu Inter, né? Mas esse negócio de justiça, 1-1 foi o mais justo, isso não existe, né? Até porque, saindo um pouco dessa questão de justiça, eu já falei que eu tinha que falar sobre isso, como é que o árbitro pode ser injusto e expulsar um goleiro e ele dizendo que está com dor? Quem é o juiz para expulsar inclusive o goleiro que não pode sair? O jogo não pode recomeçar com o goleiro em 100%. Não pode. E o juiz queria que o jogo recomeçasse sem o goleiro estar 100%. O juiz não é médico, não está dentro da cabeça do Léo Jardim. Jamais poderia fazer isso, né? Exigir que o jogador levantasse para jogar, que desse lá os descontos que ele achasse, que lhe aprovesse, né? Agora, se fosse outro jogador e tal, tudo bem, né? Sai, mas o goleiro não pode sair. A questão da expulsão é injusta porque o goleiro não pode sair para ser atendido. O jogo não pode continuar sem o goleiro, né? Então, uma sacanagem. Quero ver o que o Vasco vai fazer sobre isso. O Vasco é frouxo em campo, mais uma vez frouxo ao levar o gol, né? Ao deixar demais no segundo tempo inteirinho o Inter ir para cima dele, como deixou o Grêmio, né? Mas o Diniz não tem peças para trocar e tal, que se lasque isso, que os jogadores reclamem, peçam, gritem, né? Esbravejem com o treinador, né? Mas toda vez é isso, time frouxo. Léo Jardim, Verratti, eu falava isso hoje ou ontem, não vou lembrar. É um líder que não é aquele cara explosivo. O Inter, todo cartão, toda jogada que o Vasco fazia, o jogador do Inter caía no chão, rolava. E eles iam para cima do juiz para gritar por cartão. O Vasco levou o dobro de cartões do Inter. Por quê? Porque as faltas que eram cometidas no Vasco, nenhum jogador do Vasco ia lá reclamar, exigir cartão, nem o
o Verratti, em dia de Pedro Raul, perdeu um gol por baixo feito, botou por cima. Lembrava o Pedro Raul, um gol de cabeça sozinho, Pedro Raul, e depois ainda entregou o ouro, ainda entregou o gol pro estrangeiro do Inter, né? Não tem como, não existe isso, né? Então você fica vendo aí o Cazé, inclusive, logo quando acabou o Cazé, um cara entrou e falou o seguinte: não, o juiz tem mecanismos para verificar quem está fazendo cera. Nesse caso, não tem como, cara. O juiz não é médico e o árbitro e o goleiro não pode ser substituído. Outro jogador sai, depois você volta, fica lá fazendo cera 20 minutos lá fora, mas o goleiro não. E o Vasco não pode normalizar isso aí, né? Então, para fechar aqui o vídeo, interessante isso, né? Tem que parar com esse negócio de justiça, o jogo foi justo, resultado justo, blá blá blá. Porra nenhuma. O Vasco, pelo tempo, era para ter matado o jogo e não matou mais uma vez. Falei isso no vídeo de ontem, anteontem. O Vasco não matou o jogo mais uma vez. Não matou com o Grêmio e não matou hoje, né? Porque tem jogadores limitados, perdem muitos gols. O Verratti não joga futebol, ele faz gols, já falei isso aqui. Parece uma brincadeira, mas é verdade, né? E esperar uma manifestação aí qualquer, uma nota do Vasco em repúdio a essa atitude ridícula do juiz, né? Expulsar o jogador que está dizendo que está com dor, sendo este jogador o goleiro, e o jogo não pode recomeçar sem o goleiro. Não pode, né? Não pode. E para resumir aqui, para fechar o vídeo melhor dizendo, Verratti não pode perder gols. A sua manutenção no time, o seu aumento de salário é pela quantidade de gols que ele faz. Então não é possível que o Verratti perca esses gols, como perdeu hoje, como perdeu contra o Grêmio, ele entregue o jogo. E mais, o Verratti conseguiu tirar um gol do Vasco. O Nuno passou para ele, perfeito, era a melhor jogada para fazer, passar para o Verratti, que se adiantou ficando impedido, né? Então o Verratti tirou um gol do Vasco, deu um gol para o Inter, ainda tirou o segundo gol do Vasco. Até impedido ele ficou, né? Lembrou o Pedro Raul, ficava o tempo inteiro impedido, entregava gols, fazia gols contras, né? E não marcava, de 10 que estava marcando 1, né? Lamentável essas atuações aí, né? Então era isso que eu queria falar aí, esses 3 aspectos, né? Sobre justiça do resultado, sobre o Verratti e sobre o assalto que perpetraram aí contra o Vasco, contra o Léo Jardim, né? Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.